Definida as semifinais do Campeonato Paulista e vem os porcos aí, vem comigo para você conferir todos os detalhes do Boletim Tricolor Fest do dia 23 de fevereiro de 2026. Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias, Boletim Tricolor Fest do dia 23 de fevereiro de 2026. E a porcada será o adversário do nosso Tricolor nas semifinais do Campeonato Paulista. Estivemos lá no sábado, desenterramos o sapo na beira do gramado e o São Paulo venceu o Red Bull Bragantino. É uma vitória histórica, porque o São Paulo nunca tinha vencido a franquia do Red Bull em Bragança Paulista depois que ela comprou o Bragantino. Então foi a primeira vitória do São Paulo e estávamos lá na beira do gramado, um dia inesquecível, primeira vez que eu fiz um jogo na beira do gramado e o São Paulo se classificou. Mas sem mais delongas, vamos às notícias rapidamente aqui e vamos começar com as semifinais que acontecem agora, neste final de semana. Lembrando que o São Paulo tem um compromisso antes ainda contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar do Paulistão. Primeira notícia de hoje. Definida então as semifinais, né? Classificados às semifinais do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino, que eliminou o Santos ontem, o Palmeiras, que eliminou o Capivariano na goleada 4-0, o São Paulo, que venceu o Red Bull Bragantino no sábado, e o Corinthians, que passou na Bacia das Almas, fez o gol no último minuto do tempo regulamentar. Coitada da Luzinha, que nos pênaltis foi eliminada no Canindé ontem. Então, confrontos definidos, Corinthians e Novo Horizontino jogam no sábado às 20h30 lá no Jorjão, em Novo Horizonte, e às 20h30 do domingo, 20h30 no domingo, Federação Paulista, é pra quebrar todo mundo, né? Jogam Palmeiras e São Paulo na Arena Crefisa, em Barueri. Então, os confrontos aí do Paulistão definidos no sábado e no domingo dessa semana aqui. Então, Corinthians, Novo Horizontino e Corinthians, né, na verdade, no sábado, e enfrentaremos a porcada no domingo, beleza? Bom, já continuando informações, a segunda informação de hoje é sobre Lucas Moura, né? Já que definido que o jogo é contra o Palmeiras, lembrando que a classificação atualizada, como é que o Campeonato Paulista funciona, né? O primeiro pegava o quarto colocado melhor, com mais pontuação na classificação geral. Então, a pontuação da primeira fase continuou, e aí os resultados que aconteceram no final de semana definiram os confrontos. Então, o Novo Horizontino é o primeiro colocado nesse momento com 19 pontos, o segundo é o Palmeiras, tem o mesmo número de pontos, o São Paulo é o terceiro com 16, e o Corinthians é o quarto com 15. O que pode acontecer? Aí depende todo do como vai ser o enfrentamento da final, né? Lembrando que na final, o único critério que você tem, o único benefício que você tem de chegar na frente é definir a final é definida no seu estádio. É o único ponto que acontece. Então, o São Paulo joga fora de casa agora, e aí vai depender. Se passar do Palmeiras e aí o Corinthians passar, os dois vencendo, o São Paulo joga no Morumbi a final. Se o São Paulo passar empatando nos pênaltis e o Corinthians passar ganhando, a final é em Itaquera, né? Se passar o Novo Horizontino, a final é lá em Novo Horizonte, não é aqui. E eu nem sei se o Novo Horizontino pode jogar a final lá, enfim, vamos até apurar essa informação, mas a gente vai saber isso aí depois do domingo, às 8h30 da noite, às 8h30 não, né? Lá por volta das 10h30 nós vamos saber se o São Paulo tiver classificado, se decide o jogo no Morumbi ou se vai decidir fora de casa. Segunda notícia de hoje sobre Lucas Moura, né? Dado que o jogo será em Barueri, o São Paulo, o Lucas tem, né, o seu posicionamento muito contrário ao gramado artificial, gramado sintético. Ele que não jogou na primeira fase contra o Palmeiras em Barueri, exatamente por conta do gramado, mas o Rui Costa deu uma entrevista hoje no evento da federação para anunciar as semifinais e falou que acredita que o jogador deve estar à disposição do Crespo, já que é um jogo decisivo, e ele entende que todo o elenco deve estar à disposição, e quem define se joga ou não é o Crespo, né? Informações lá dos bastidores, né, não divulgadas pelo Rui Costa, dão que o Lucas deve ir para o jogo realmente e enfrentar o Palmeiras pelas semifinais. Lembrando que o Lucas se machucou nas semifinais do Campeonato Paulista do ano passado, ficou o ano de 2025 praticamente fora, jogando no Allianz Parque, né? Lembra que ele acabou batendo o joelho ali e teve um problema crônico, né, que deixou ele praticamente fora da temporada 25, mas voltou a jogar bola, hein? No sábado lá vendo ele de perto, tá bem confiante, partindo pra cima, fazendo jogadas ali de habilidade. O Lucas é bem diferenciado, né? Ainda mais quando você vê ele perto do campo ali, dá até gosto de ver. E ele que fez o gol da classificação, né? São Paulo fez 2 gols, um de Bobadilha, e o Lucas fez o segundo gol, depois o Bragantino diminuiu. O Crespo fez, né? Sofreu lá até o final, puxando o time pra trás com o Pablo Maia, Ferrarese, enfim. Foi um sufoco no finalzinho. Mas enfim, São Paulo tá classificado e o Lucas deve ser titular no jogo contra o Palmeiras, beleza? Falando ainda de jogo contra o Palmeiras, sábado tivemos um outro problema, né? No finalzinho do jogo, o Alan Franco foi expulso contra o Bragantino, né? Bem expulso, inclusive, ele já tinha cartão amarelo, fez uma falta na entrada da grande área, a Daiane Muniz expulsou. Toda a solidariedade também, a juíza lá que teve em Bragança no sábado, né? Que
trouxa do Gustavo Marques falou abobrinha, depois já se desculpou, o Bragantino fez ele se desculpar também, e inclusive multou o jogador do Bragantino. Pra quem não tá entendendo nada que eu tô falando, ele falou que não dá pra colocar uma mulher pra pitar um jogo do tamanho que foi Bragantino e São Paulo. Acho que o tamanho ele tava falando só de São Paulo, né? Porque, com todo o respeito que o Bragantino merece, o tamanho tá do lado de cá, não tá do lado de lá. Mas a Daiane Muniz fez um bom jogo, hein? Eu não sou de elogiar a arbitragem, não, mas o único lance mais polêmico da partida, acho que foi talvez o pênalti no Lucas Ramon, que também não é nada absurdo não marcar. Então, eu, por exemplo, tava no campo, não consegui enxergar ali no primeiro momento. Parece ter a carga, mas ela não é faltosa a ponto de ter sido marcado o pênalti. Ela fez uma boa arbitragem, segura, sem polêmica. Os lances foram revisados pelo VAR como sem impressão, né? E muitos lances eram do bandeirinha, não era dela, os dois lances, na verdade, né? O Lucas Ramon acaba invadindo pelas costas da defesa do Bragantino. Depois um lance da falta da bola parada do Danielzinho pro Luciano, também ali é muito mais do bandeirinha do que dela. Mas ela confirmou os 2 gols, depois ela ficou só aguardando a confirmação do VAR. Fez uma boa arbitragem, sim. E o Alan Franco foi expulso de forma justa no final do jogo, e aí o Crespo, já em Bragança Paulista, foi perguntado sobre quem deve ser o substituto, inclusive tocou no nome do Arboleda, né? E ele despistou ali, falou que o Arboleda, como todos os outros jogadores, tem que ter a mentalidade de titularidade, né? Porque a qualquer momento o jogador pode ser utilizado. Lembrando que o Arboleda não ficou nem no banco no sábado contra a equipe do Bragantino por uma questão técnica do técnico Hernan Crespo. Então fica aí a dúvida de quem substituirá Alan Franco no próximo domingo contra o Palmeiras. Lembrando que São Paulo tem um compromisso no meio de semana ainda contra o Coritiba na quarta-feira às 19h30. Falando em compromisso às 19h30, o São Paulo se reapresentou no dia de hoje, né, e fez o treinamento. Quem jogou contra o Bragantino fez o regenerativo, quem não jogou fez um coletivo contra a base no 11 contra 11 que o Crespo pediu para trazer os meninos de Cotia. E a novidade foi André Silva. André Silva está à disposição já do técnico Hernan Crespo, já finalizou o processo de transição do seu problema no joelho, né? Ele que teve 2 lesões crônicas no joelho em 2025, estava há 5 meses sem treinar com o elenco e agora já fez atividades com bola no dia de hoje. Logo deve estar à disposição de Hernan Crespo aí para reforçar o nosso tricolor. Boa notícia, André Silva, que o ano passado fez 14 gols em 43 jogos. É bom jogador, reforça o elenco, né? É melhor que o Tapia, tem mais qualidade. Não é um supra-sumo, mas quando não tiver o Caleri em campo, que é um monstro perto de todos os que a gente tem, é um jogador importante. Lembrando que o Jean Francisco também logo deve estar aparecendo aí como novidade para o nosso tricolor. Última notícia de hoje, né? Tem que ser notícia extra-campo, notícia chata, mas que evidencia, ou melhor, ratifica o áudio que Douglas Schwartzman, Mara Casares e Adriana Prado tiveram, né? Aquela conversa e o áudio vazado, inclusive colocado pelo próprio portal do GE. Um grupo de conselheiros acabou contratando uma perícia, 2 peritos, um fonoaudiólogo e um perito de metadados para atestar a veracidade do áudio que foi a público no mês de novembro, né? No meio de novembro, de dezembro, desculpa, no meio de dezembro, quando estourou lá a bomba da venda ilegal de camarotes. Para quem não lembra, só pra gente relembrar rapidamente, teve um áudio que o Douglas Schwartzman e a Mara Casares, eles coagem a Adriana Prado a tirar uma ação criminal que ela está movendo com relação a um outro terceiro que está envolvido, na verdade é um quarto, né, elemento que está envolvido aí nesse processo, que não pagou os ingressos de camarote para a Adriana Prado. E aí ela rolou isso na justiça, e o que aconteceu? A justiça foi atrás para entender o que estava acontecendo e caiu dentro do São Paulo e falou como é que esses ingressos foram parar com a Adriana Prado. E aí toda a história que vocês vão relembrar aí, inclusive a Mara Casares e o Douglas Schwartzman tinham uma audiência de solicitação lá para pedir, mas agora tá dado, né, com o laudo técnico aí, que o áudio ele não é manipulado e que o áudio ele é verdadeiro. Inclusive, na próxima semana será julgado os dois e pelo afastamento do clube, né? Além das questões criminais aí que eles vão ter que responder na justiça. E o São Paulo, inclusive, é vítima disso. Está sendo investigado não só eles dois, mas outros casos que têm acontecido. Na sexta-feira a gente fez uma live lá emergencial, falando inclusive de um problema ou envolvendo o Outen Aires, uma entrevista que o Gabriel Sá, uma matéria do Gabriel Sá junto ao site UOL, falando sobre também venda ilegal de ingressos relacionados ao nome de Outen Aires. Ainda, né, no âmbito político, hoje também teve uma banda de conselheiros que se juntaram e estão pedindo lá
demissão do Eduardo Toni e da menina do jurídico lá, pela ilegalidade inferir o estatuto por conta da camisa número 1 do São Paulo, né, que tem uma borda branca em volta, não está sobre as listras, isso fere o estatuto. Esses meus conselheiros consideram que aprova dinheiro para sair pelo ralo, que aprovou o orçamento do Casares, que deixou o Casares 5 anos, então vão tudo pro inferno vocês, e vamos seguir a vida aqui, que é o mais importante. Veremos aí como é que vai, o Douglas Reutemann e a Mara Casares, é um absurdo ainda não terem sido expulsos. Espero que eles sejam expulsos aí na próxima semana. Lembrando que, uma vez que passar pelo Conselho de Ética, ainda tem que, depois, dependendo da penalidade, ser julgado pelo Conselho Deliberativo do São Paulo. Beleza? É isso. Principais informações do dia 23 de fevereiro de 2026 atualizados para vocês. Amanhã voltamos no mesmo horário, no mesmo FET canal aqui, falando sobre as notícias do São Paulo. Lembrando que o São Paulo joga na quarta-feira às 19h30. 19h30, a partir das 19 horas, estaremos ao vivo aqui no Tricolor FET, fazendo a transmissão de Coritiba e São Paulo, que jogam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E também teremos o pré-jogo na quarta-feira de manhã aí, atualizado para vocês, tá bom? Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau.